Vamos dar continuidade à nossa leitura a respeito do tema, que é o qual a sã doutrina não é para evangélicos. Vamos continuar. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, e o tema deste vídeo é a sã doutrina não é para evangélicos. Parte 3. Uma blasfêmia muito grande, uma profanação muito grande dentro da religião, é a tal da Santa Ceia. A Santa Ceia, o que é ceiar? É jantar. Aquele quadro que você vê em casas, em lojas, em muitos lugares, uma pessoa, um personagem, querendo ser como se fosse Jesus, cercado com 12. Dizem que ali foi a Santa Ceia. Não, ali foi a Páscoa judaica, porque todos que estavam naquela mesa, desde Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a lei, quanto aos 12, eram judeus. As cerimônias que eles participavam eram judaicas. Os ensinamentos que eles tinham naquela época eram judaicos. Então, tudo ali era coisa de judeu. Nada ali era para os gentios. Quem é povo gentil? Nós, que não somos judeus. Segundo, ali aparece um personagem representando Jesus, branco, de olhos verdes, olhos azuis. Só que se você pesquisar no Google, talvez você leve um susto. Talvez sim, talvez não. Os israelitas, quem eram os israelitas? Eles eram escravos de Faraó. Ou seja, aqueles israelitas, eles eram egípcios. Se você procurar em enciclopédias, no Google, a cor, a fisionomia dos egípcios, vocês vão ver que eles não eram europeus, olhos azuis, olhos claros. São pessoas puxadas para a cor. Pesquisem, leiam. É o que eu falei, talvez vai levar um susto. Pesquise. Talvez Jesus não seja um branco de olho azul. Talvez Jesus, como ele não tinha aparência nenhuma, que fala que ele não tinha aparência, então talvez ele pode parecer qualquer outra raça, menos europeu. Talvez Jesus seja negro. Talvez Jesus seja moreno. Então, tirem essa ilusão, tire da sua cabeça que Jesus, eu vou ver Jesus na minha frente de cabelo longo, olhos azuis, pele branca. Tire isto da sua mente. Pesquisem, vejam na história. Talvez, é o que eu falei, é o que eu estou falando, talvez você vai levar um susto quando você vê como Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. E os perdidos da casa de Israel, quem eram? Os israelitas. Qual foi o povo escolhido por Deus? Foram os europeus? Foram os judeus de Israel? Ou foram os israelitas? Os egípcios, os escravos que estavam nas garras de Faraó? Coloca a mão na consciência. E Deus veio para quê? Deus veio para sempre para os fracos, para os injustiçados, para os menos favorecidos. Pare para pensar por que o povo africano é a etnia, como que eu posso dizer, a raça ou sei lá, tipo de pessoa que mais sofre no universo, no mundo. Não é o pessoal da África? Que cor que eles são? Porque tanto em Deuteronômio, Levítico, diz a lei de Moisés, todos aqueles que estavam e estão debaixo da lei de Moisés, que querem cumprir, mas não conseguem, estão debaixo de maldição.
Então você vê, esse povo é um povo maldito, é um povo de fome, miséria, só coisa ruim tem para aquele povo daquela região. Tá? Então o tema não é esse, mas é que levou para a gente tocar nesse assunto. Então quando o comer o pão e beber o suco, que eles dizem ser Santa Ceia, não. Foi Páscoa judaica. Aqueles 13 homens que estavam em volta daquela mesa, como eu falei, eram judeus ou israelitas. Então a Páscoa era para eles, como está escrito em Lucas, no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, diz assim, leia na sua Bíblia, se não está escrito isso. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Comer o quê? A Santa Ceia? Não, comer a Páscoa. Que Páscoa é essa? Páscoa judaica, com vocês. Por quê? Porque eles eram judeus, eles eram israelitas. Voltando a repetir, Jesus veio para eles, para os perdidos da casa de Israel. Antes, Jesus finaliza, antes do meu sofrimento. Eu vou ler novamente. Vamos ler Lucas 22:15. Se foi Santa Ceia que João Ferreira de Almeida colocou na Bíblia, na tradução dele, que mudou o nome de Páscoa para Santa Ceia, e está esse engano até nos dias de hoje. Vamos ler novamente. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Paulo, inclusive, ele fala lá no livro de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 22 ali 23, que fala sobre a tal da Santa Ceia. Mas ali era uma festa, era do ágape, quando eles se reuniam, eles bebiam, eles comiam mais que os outros, e aqueles que não tinham nada, porque vamos dizer assim, você faz uma festa, aí você convida, cada um traz um prato de alguma coisa, mas e aqueles que não tinham condições? Aí chegavam, Paulo estava repreendendo os coríntios por causa daquilo, porque eles se reuniam, aqueles que tinham posse, que tinham trazido coisas boas, e se fartavam, se embriagavam e não dava nada aos pobres, aos mais necessitados. Então ali Paulo estava usando esse exemplo. Não é tanto que foi dado um Ctrl+C e um Ctrl+V no versículo 23, 22, 23 ou 23 e 24, que quando fala, né, que beberes do meu sangue e tal, farei isso em memória de mim. Ou seja, ali era tão errado que ali era para fazer memória de uma pessoa que está vivo, que está vivo. Ali era para fazer, quando Jesus falou lá para na mesa lá, quando estava reunido com os judeus, ó, vocês vão comer isto, em memória de mim. Isso foi na quinta noite. Só que quando foi no domingo, Jesus voltou. Então Paulo fala no versículo 26 de 1 Coríntios 11, diz assim, todas as vezes que vocês comerem e beberem esse pão e esse vinho, vocês dizem que Jesus está morto, ou seja, beberem isso até que ele venha, anunciar que ele está morto. Fala assim, toda vez que você faz isso, vocês estão anunciando, né, que Jesus vai morrer, que Jesus está morto. E ele não, ele já ressuscitou. Jesus já veio pela segunda vez, quando veio em glória no ano 70. Então não tem o porquê participar disso. E isto era uma festa para os judeus, como nós vamos ler abaixo. Eles dizem que é o corpo de Cristo, mas na verdade, quem é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? O que tem que se ajuntar para se tornar o corpo de Cristo? Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz bem claro quem é o corpo de Cristo. Agora me alegro nos meus sofrimentos, Paulo dizendo à igreja de Colossos. Mas a igreja, veja bem, a igreja não é paredes, a igreja é que eles se reuniam na casa de algum irmão ali. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quem é o corpo? Aonde é o corpo de Cristo? Aonde está o corpo de Cristo? Na igreja. Quando nós nos reunimos em torno da sã doutrina, nós nos tornamos, nós formamos a igreja dele e ele é o cabeça. Só há uma igreja.
Então, a pessoa, mas eu tô, vai querer, olha que blasfêmia, querer comparar um pedaço de pão feito por um perturbado. A Páscoa era pão sem fermento. O pão que eles comem todo primeiro domingo é com fermento. E segundo, é na semana de pagamento, que é final de mês, começo do mês, é semana de pagamento. Olha a data malandra que eles fazem. A Páscoa era uma vez por ano, que era para celebrar a passagem pelo Mar Vermelho. Por isso que era para os judeus. E vamos ver, olha a ordenança de Deus quando foi instituída a Páscoa lá atrás, para Moisés. Moisés, vai ser assim, ó, a Páscoa vai ter que ser assim. Por ordenança de Deus, somente os israelitas podiam participar. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, do versículo 43 ao 46, diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Só uma pergunta, nesse lugar que você vai, nessas chamadas igrejas, você já viu eles cortando o prepúcio de algum homem? Você já viu eles circuncidando algum homem para poder participar da tal da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa? Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Olha a ordenança de Deus. O assalariado e o estrangeiro não podiam comer. Por isso que Paulo fala, aqueles que participam do corpo e do sangue de Cristo indignamente. Por quê? Porque não são dignos. Aquilo ali era para judeu. Não são dignos. Versículo 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhes quebre osso nenhum. Então, para quem que era? Para os judeus. E onde eles comiam a Páscoa? Dentro da casa. Por que era dentro da casa? Porque na madrugada, aquele sangue eles passariam nos batentes das portas, e o matador, o destruidor, um anjo enviado por Deus, tá? Não é diabo, não é Satanás, não é nada, é enviado por Deus. Ele passaria. E aonde, que foi a 10ª praga, e aonde ele visse aquele sangue, ele não mataria ninguém, o primogênito não mataria. E eles deviam comer, não deixar nada para trás. O que sobrasse era para queimar. Hoje, a religião explica isso para você, que é para você participar da Páscoa na sua casa, com a sua família. Eles te explicam que o nosso cordeiro já foi imolado, que foi Cristo, e que o nosso cordeiro hoje, a nossa Páscoa, é espiritual e não carnal. A nossa Santa Ceia é espiritual. Quando o que eu estou fazendo aqui, eu e você que está ouvindo, nós estamos participando da ceia de Cristo, que é espiritual. Porque eu estou confessando o teu corpo, que é a igreja. Eu e você, nós estamos como igreja e ele é o cabeça. Pois ele mesmo disse que onde tiver 2 ou mais, que ali ele estaria. Então, está eu e você aqui. Eu falando e você ouvindo. E Cristo é o nosso cabeça. É o cabeça nós nos formamos uma igreja e ele é o cabeça. E o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, é ele em espírito e em verdade. E assim. É simples assim. A religião esqueceu da simplicidade que há em Cristo. Esqueceu da simplicidade de Cristo. A sã doutrina é para os descendentes de Abraão. A graça de Deus é para os filhos da promessa, pois o justo vive por fé e não por obras como os da circuncisão, ou seja, os da lei de Moisés. Se gostou desse vídeo, então dê um like, inscreva-se, compartilhe. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Vamos continuar nesse tema. Vamos gravar mais alguns vídeos a respeito de qual é o assunto? A sã doutrina não é para os evangélicos. Amém?
Graça e paz. Até a próxima.